Boa noite a todos, os brasileiros e os portugueses. Estamos com mais uma semana, agora no mês de agosto, iniciando o nosso Desconversas. E a doutora Silvia hoje propôs uma perguntinha. E aí vocês vão perceber logo que é ela que está nas picapes agora do programa, porque a pergunta sai assim: és a pessoa que queres ser? Ou seja, é o português de Portugal, não o português do Brasil, que normalmente aparece nas chamadas dos vídeos. Então, ela que está hoje aí nas picapes, porque eu estou com outro projeto aí que o pessoal que deve estar acompanhando, que é o das mulheres pretas, latinas, caribenhas. Então, para não criar problemas aqui dentro do estúdio, ela está com essa parte do Desconversa provisoriamente. E aí, eu quero aproveitar já até para comentar algo que eu estava pensando ontem, quando eu falo que eu e a doutora Silvia, nós temos uma espécie de telepatia. Ontem eu estava na festa de aniversário da minha queridíssima amiga Kelly Estopa, que eu aproveito para deixar mais uma vez meus votos de felicidade, porque ela é uma pessoa incrível. E aí o tema que ela escolheu para a festa dela foi o tema da Barbie, né? Então foi divertidíssimo, né? Enfim. E aí eu tive o desafio ontem de colocar uma roupa rosa. Eu que praticamente não tenho roupas rosas, né? Eu tenho uma listada de branco e foi a que eu consegui colocar, enfim. Então foi muito engraçado, foi muito divertido ontem. Mas teve um momento que eu parei, olhei aquela decoração toda ao redor e eu perguntei para uma outra amiga, né? Isso te representa? E ela não entendeu qual foi a minha pergunta. Mas ela colocou um ponto, quando eu tentei exemplificar de outra forma, que eu achei muito interessante. Né? Quando eu perguntei para ela por que é que ela tinha. Qual tinha sido a sensação dela quando ela participou de um determinado evento, ela colocou assim: bom, isso é uma coisa que você vai desde criança sendo condicionado a entender que aquele evento seria uma coisa interessante para você. Bom, vou até dizer qual é o evento, né? A festa de 15 anos dela, né? O baile de debutantes, enfim. E aí eu perguntei para ela o que aquilo representou. E ela trouxe uma ponderação que eu achei bem interessante. Ela colocou assim: olha, eu vou ser bem sincera, a minha maior preocupação naquele baile era que o primeiro amor da vida dela estivesse participando. Então, quando ele chegou, assim, né, o coração dela, a emoção dela estava toda ali. E, e aí eu fiquei pensando nessas questões, né? Não exatamente com as mesmas palavras da doutora Silvia, mas eu fiquei pensando, né, o que de tantos universos que nós vivemos de fato nos representa. Aí hoje ela me manda um vídeo, né, que eu postei nas redes sociais para convidar as pessoas para assistir, e ela falou: aquilo era só um treino. Eu falei: mas eu amei seu treino, tornei aquilo oficial. E ela fica louca com as coisas que eu faço, né? Mas enfim. E eu comecei a rir depois que eu assisti o vídeo, porque eu falei: nossa, era essa exatamente a pergunta que eu queria ter feito ontem, e eu não consegui me expressar da maneira adequada, né? Nós ficamos divagando sobre outras coisas ali, mas a pergunta que eu queria ter feito para minha amiga é: és a pessoa que queres ser? Então, com esse exemplo dela, dessa situação de condicionamento que ela colocou, ou seja, ela chegou nos 15 anos, para ela aquilo foi uma coisa natural. Não porque ela de fato esperasse aquilo como uma realização da vida dela, mas algo que, como ela mesma colocou, foi sendo condicionado ao longo da vida. Então, assim, com isso, Silvia, eu quero começar o programa. Né? Como é que nós somos condicionados a ser as pessoas que às vezes nós não queremos ser? Olá, Soeira, uma vez mais, boa noite a todos, obrigada por estarem a assistir. Em direto é muito melhor, não é? Porque já percebemos que temos muito mais pessoas a acompanhar-nos e é ótimo. E aproveito para convidar uma vez mais para colocarem questões que, dentro das minhas e das tuas possibilidades, obviamente nós iremos tentar responder.
Agora, voltando ao nosso tema, e claro que por alguma razão, não é? São um pouco as coisas que vão acontecendo à nossa volta também que vão originando os temas que nós lançamos aqui. E também com o lançamento do filme da Barbie, surgiu esta questão: se nós somos a pessoa que queremos ser, porque nós temos tendência, quando somos crianças, a perguntarem-nos constantemente o que é que nós queremos ser quando formos maiores, quando formos crescidos. Mas depois, quando nós crescemos, raramente nos perguntam o que é que nós queremos ser, ou o que é que, se nós realmente somos aquilo que nós queríamos ser, ou então aquilo que nós queremos ser, que é uma grande diferença, e é muito importante ressalvar isto. E hoje queria falar deste tema porque às vezes nós temos sonhos muito definidos, e isto para os jovens, adolescentes, e que estão, por exemplo, a tentar escolher uma área para seguir em termos de universitários ou em termos profissionais, não sabem muito bem se devem continuar os estudos ou não, ou se continuando os estudos, o que é que devem escolher, se escolhendo a parte profissional, o que é que devem seguir. É muito importante que nós façamos uma pausa, porque quando não temos a certeza, peço desculpa, é mesmo importante pensar com o que é que nós nos identificamos, porque uma coisa é aquilo que nós sonhámos quando tínhamos 5 ou 6 anos, não é? E queríamos muito, e se calhar a maior parte de nós, dependendo também da geração, se calhar da minha, queríamos muito ter uma casa com piscina e 2 ou 3 cães e muitos filhos. E depois a vida vai acontecendo e nós vamos crescendo e vamos percebendo que a nossa realidade se calhar não nos permite ir ao encontro daquilo que nós sonhamos, e que se calhar aquele sonho nem sequer faz muito sentido. E portanto, nesses momentos, o melhor mesmo é nós pararmos e tentarmos entender se continua a fazer sentido, para não estarmos a trabalhar para tentar realizar alguma coisa que afinal já não é aquilo que nós queremos para nós, não é? E não há mal nenhum em nós ajustarmos os nossos caminhos, porque a grande questão é essa, não é? Nós traçamos um caminho, às vezes parece muito melhor quando já sabemos muito bem o que é que nós queremos, porque nos causa menos dúvidas, porque é mais fácil e nós achamos sempre que o mais fácil é o melhor. Há muitos jovens e adolescentes que o dizem. Era tão mais fácil se eu soubesse, se eu tivesse uma vocação e se eu soubesse o que é que eu queria para o meu futuro. Mas às vezes nós até sabemos e depois deixa de ser aquilo, não é? O mais importante é nós termos consciência se continuamos a querer as mesmas coisas, e principalmente, e acho que a pergunta de hoje vem nesse sentido, tentarmos perceber se continuamos a ser, ou se estamos pelo menos a aproximar-nos da pessoa que nós um dia sonhámos ser. Seira. Mas de novo eu faço a pergunta para você. Como é que acontecem os condicionamentos que nos impedem de sermos quem nós queremos ser? Bom, nós estamos sempre a sermos condicionados. Já falei aqui várias vezes que quem disser que não é suscetível a condicionamentos, não é? Quem achar que não se deixa levar por influências, está a mentir, porque todos os dias nós somos influenciados por aquilo que nos rodeia, pelo país onde vivemos, pela cidade onde vivemos, pelo emprego que nós temos, pelos amigos que estão à nossa volta, não é? Porque nós somos animais sociais, os seres humanos são animais sociais, nós precisamos de nos relacionar para sobreviver, precisamos por questões básicas e precisamos por questões emocionais que também nos ajudam a ter saúde mental e a sobreviver. E, portanto, muitas das coisas que nós fazemos é também para nos ajustarmos e enquadrarmos socialmente. Nós fazemos aquilo que é esperado. Quantas vezes as pessoas namoram e casam e compram casa e há uma pressão social tão grande em que ao fim de um X tempo de namoro há logo a pergunta quando é que as pessoas se vão casar, e depois das pessoas se casarem há a pergunta quando é que vão ter um filho, e quando têm um filho há a pergunta quando é que vão ter o segundo filho. E portanto muitas das decisões que são tomadas, que nós grande parte das vezes também nem sequer nos apercebemos que não são decisões
originalmente nossas, não são pensamentos que ninguém teve, são situações que vão sendo acumuladas de pressões sociais que umas fazem mais sentido que outras e, portanto, nós como também não queremos pagar o preço, porque no fundo é sempre isto, também já falámos sobre isso, não é? Tudo aquilo que nós fazemos tem um preço, às vezes o preço é pessoal, somos nós que o temos que pagar, outras vezes é social. Mas há sempre um preço para aquilo que nós fazemos, há sempre uma consequência, às vezes positiva, outras vezes negativa, mas todas as coisas que nós fazemos têm sempre um valor e nós temos que pagar, entre aspas, por elas. E às vezes vale a pena, não é? Mesmo que vamos contra todas as pessoas e contra todas as expectativas, vale a pena, porque é aquilo que nós queremos. E acho que no fundo, quando nós crescemos e vamos ficando mais adultos e maduros, percebemos que é isso mesmo que importa, é irmos ao encontro da nossa consciência e da nossa vontade e que não importa assim tanto a opinião dos outros. Seira. Antes de entrar na opinião dos outros, eu sempre gosto de passar primeiro por essa questão que você tem consigo mesmo. E eu ouvi uma frase quando eu era adolescente, na verdade, um amigo escreveu no meu caderno, nós somos amigos até hoje, Washington, e ele escreveu assim: a primeira limitação é achar-se limitado. Liberte-se. Quais são essas crenças limitantes, essas limitações que nós vamos nos colocando? Como essa que a minha amiga falou, eu fui educada desde criança para aceitar que aos 15 anos eu teria o meu baile lá, e ela não questionou se era realmente aquilo que ela queria ou não. Eu já te falei que o meu foi um pouco diferente, eu já contei a história do meu, mas não veio o caso agora. Mas como é que é isso, Silvia, de você criar essas limitações? Porque constantemente quando eu converso com pessoas, eu percebo muito essa questão da limitação. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu tentando mostrar para ela que ela estava num processo de crença limitante, porque ela colocou uma condição para atingir um propósito, que ela falou, para eu atingir isso, eu preciso ter isso. Eu falei, filha, olha todos os teus anos de experiência. Qual é a diferença de você conhecer isso e isso se você já pratica isso? E ela ficou insistindo comigo. E aí eu percebi o quão presa numa questão limitante ela estava. E me veio muito isso, né? Essa frase que meu amigo escreveu. Como é que nós nos limitamos para não sermos as pessoas que nós queremos ser? Isso dentro desse contexto de autoconhecimento que constantemente nós vamos batendo na tecla. Olha, então, nós somos construídos pelos nossos modeladores, que são os nossos educadores, que podem ser os nossos pais, avós, tios, quem nos educa, não é? Até muitas vezes pelos nossos professores também e pelas pessoas que nos rodeiam. Nós vamos vendo, nós aprendemos por imitação, não é? Por vermos aquilo que nos rodeia e por aquilo que nos é transmitido através, lá está, da educação. E sendo que à partida nós nascemos tábua rasa, apesar de podermos, como se costuma dizer numa linguagem mais vulgar, podemos ter o nosso feitio ou nascer com o nosso feitio, mas o que é facto é que aquilo que nós aprendemos depois de nascer e aquilo que nos é transmitido é a nossa verdade. E até a determinada altura da nossa vida, quando nós não temos termo de comparação, nós achamos que a nossa realidade é igual para todas as pessoas. Grande parte das vezes, só quando nós começamos a ter contacto social, por exemplo, na escola, é que nós compreendemos, começamos a ver que, afinal, os outros pais não são como os nossos, as outras famílias não são como as nossas, as outras casas não são como as nossas, as outras roupas não são como as nossas, não é? Porque até então aquela era a nossa realidade e achávamos que era igual em todos os sítios. Vamos pensar, por exemplo, numa coisa mais negativa, como um ambiente desestruturado, disfuncional, numa casa em que os pais, por exemplo, têm muitos conflitos verbais, a criança vai achar que é assim em todo o lado, não faz a menor ideia que existem outros sítios, outros lares, outros pais
que são diferentes e só quando começa realmente a conviver com outras pessoas é que tem essa noção. Agora, obviamente que esse tipo de educação ou de exemplo nos vai moldar. Nós achamos que aquela é a verdade universal, quando não é. É difícil que ao longo do tempo esse padrão essas crenças que nos foram quase entranhadas, ficaram quase entranhadas dentro de nós, de serem repetidas tantas vezes, é muito difícil que elas se desconstruam. Depois há outra questão que normalmente está associada, que é a questão da autoestima, porque quando as crianças crescem em ambientes disfuncionais, é óbvio que não têm grande autoestima, não são habituadas a pensar, a tomar decisões, a ter responsabilidade sobre aquilo que decidem também, e portanto isso impede-as de depois crescendo ter a capacidade de tomar as decisões e começam a ficar, já são desde sempre, e à medida que crescem continuam a ser extremamente inseguras e incapazes de tomarem decisões diferentes. Por isso é que nós vemos quando há essa dificuldade, como estavas a dizer, e bem, de sair, não é? É quase como se fosse algo que nos prende, que nos ata e que não deixa tomar decisões melhores para nós, tem a ver precisamente com isso, não é? Com aquilo em que nós acreditamos e principalmente com o facto de termos tanto medo daquilo que é desconhecido. É curioso, porque acho que até foi hoje que eu também coloquei uma frase nesse sentido, não é? As pessoas têm medo da mudança, porque se focam mais naquilo que vão perder do que naquilo que vão ganhar. E é um bocadinho isso, não é? Nós, pelo menos aquilo que temos, já sabemos como é que é, já sabemos lidar com o mal, que seja, mas sabemos lidar com aquilo. O desconhecido é muito difícil e quando não somos preparados, não somos treinados, porque, como eu já disse várias vezes e volto a repetir, a nossa casa é a nossa micro-sociedade, é quase como se fosse um laboratório onde nós deveríamos treinar para sermos cidadãos ajustados e que conseguíssemos viver e lidar com as situações, tomar decisões que fossem, principalmente, que fossem boas para nós. Quando isso não acontece, não é? Quando o nosso laboratório não tomou conta de nós e não fez com que nós fôssemos bem treinados, obviamente que isso depois vai ter repercussões na nossa vida adulta. Ceira. Tá. Então eu vou aproveitar o gancho que você deu logo no início, falando da questão da Barbie, né, que está uma febre. Eu observo muito isso, né, esses contextos que vão se tornando febre à medida em que eles são lançados, né, para não dizer modinhas. Então, assim, por exemplo, você lembra da história da Shakira, que, coitada, por mais que ela tenha sofrido, teve algumas coisas ali que foram até, de certa forma, curiosas de se observar. Mas, enfim, eu estou usando esse exemplo, mas tem uma série de outras coisas aí que você pode estar citando. E hoje eu observo, assim, muito mais forte do que nós tínhamos no passado, a questão da influência que você tem de redes sociais e de terceiros para definir quem você quer ser ou quem você tem que ser. Como é que você vê, Silvia, esse impacto, então, de redes sociais, de mídias, de uma forma geral, nessa definição de quem a pessoa tem que ser, e não necessariamente de quem ela quer ser? Tem a ver muito com isso, não é? Com estas modas e há pouco eu disse, não é? Depende sempre do contexto em que nós estamos inseridos e nós não queremos ficar de fora dos grupos, porque dependendo da nossa segurança, estabilidade e maturidade, quando nós estamos a crescer, por exemplo, ainda não temos essas características que nos permitem pagar o tal preço de ficarmos excluídos. Vamos imaginar alguém, os miúdos, por exemplo, que estão todos a gozar com alguém que é diferente, não é? Das duas, uma, ou nós também gozamos e fazemos parte do grupo, ou nós temos que realmente tomar uma postura diferente, defender aquela pessoa e vamos ser condenados pelo grupo todo, não é? É uma escolha que nós temos que fazer, mas numa ou noutra vai ter um custo, vai ter uma consequência.
Obviamente que à medida que nós crescemos, nós vamos, se tudo correr bem, não é? Ganhando estrutura e ganhando ferramentas para conseguir fazer aquilo que é correto e que está de acordo com a nossa consciência, mesmo que saibamos que isso vai ter um preço. Ainda assim, existem algumas situações que têm a ver também um bocadinho com a injeção em termos de redes sociais e tudo mais, que nos vai moldando e vai fazendo com que nós, aquilo que ao princípio se calhar até nos passou despercebido, nos passou ao lado, mas entretanto também é quase como se nós passássemos a ter uma necessidade, não é? É criado uma necessidade nas pessoas que inicialmente elas não tinham e tem a ver muito com essa injeção que levamos todos os dias. Das redes sociais, principalmente, e das notícias, aquilo que nos é oferecido. Infelizmente, os seres humanos deixaram-se um bocadinho levar por esse vício, não é? Que é a internet, por exemplo, e deixaram-se estar numa zona confortável que é aquela de não ter que pensar. E, portanto, acabam por ser muito receptivos a tudo aquilo que lhes é dado sem porem em causa, não é? E sem pensarem duas vezes se aquilo faz sentido e se identificam com aquelas situações. E só assim é que nós podemos tomar orientações diferentes. De qualquer das formas, como já disse, nós decidirmos de forma diferente, por exemplo, do nosso núcleo de amigos ou até dos nossos familiares, vai fazer com que sejamos, aqui, pelo menos em Portugal, existe uma expressão que é ovelha negra, não é? Ficamos de fora e às vezes as pessoas também não querem pagar esse preço. Será? Você está falando uma coisa que eu entendo que seja um risco, né? E que, de certa forma, você tem que ser muito corajoso para pagar para ver. Por que que eu digo isso? Porque as pessoas têm medo de uma coisa que eu acho que é completamente equivocada, essa mentalidade de ser diferente. Porque, na verdade, todos nós somos diferentes, né? Nenhum de nós somos iguais. Então, as pessoas têm medo de ser enquadrado como diferente, exatamente porque corre risco da rejeição. Mas talvez o diferente ele consiga gerar um resultado exatamente contrário do que aquele que ele imagina. Porque as mudanças que aconteceram no mundo não foram por aqui, não aconteceram e não foram realizadas por aquelas pessoas que não ousavam questionar, mas elas foram realizadas exatamente porque houveram pessoas que ousaram, digamos, ser diferentes. Mas eu não diria nem ser diferentes, mas que pagaram, digamos assim, correram o risco de ser elas mesmas e pagaram para ver qual ia ser o resultado daquilo. E óbvio que você pode ter, num primeiro momento, uma série Você pode ser rechaçado, você pode ser. Mas eu acho que não tem nada que seja mais maravilhoso do que você estar bem consigo mesmo. Porque eu constantemente observo, e eu estou falando isso, assim, eu tenho 51 anos, né? Meus cabelos brancos aqui, de Cruella, eu não tenho tanto perfil de Barbie, mas eu estou chegando à conclusão de que eu estou ficando Cruella com esse cabelo aqui. Mas, enfim, mas o que eu quero dizer é assim, às vezes você paga um preço por isso, que você pode julgar que seja negativo, mas não tem nada mais libertador do que você ser você mesmo. E eu vejo, por exemplo, colegas, inclusive da minha idade, que parece que não conseguiram romper com esses padrões de infância. Sabe assim, comentários que às vezes... Eu já vi comentários assim do tipo, a mãe da pessoa foi lá e fez um comentário, a resposta que a pessoa deu foi extremamente infantil, sabe? Extremamente infantil. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, mas... Gente, esse é o risco de vocês colocarem tudo nas redes sociais, tá? Não é um julgamento, mas é uma constatação. A gente vai observando e vai gravando coisas ali que, de repente, acendem ali o red flag. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Porque ser quem você é, escolher o que você quer para a sua vida, pode ter esse risco da rejeição, enfim, mas você tem
a questão da autorrealização, e você tem esse poder de impactar significativamente no seu espaço. Por exemplo, esse trabalho que eu tenho feito com as mulheres pretas, elas têm histórias assim que são fantásticas. E uma que eu conversei na sexta-feira, ela falou exatamente desse contexto que você trouxe, né? De estar numa região de pessoas de vulnerabilidade social, com 9 anos ser o que nós chamamos aqui no Brasil de aviãozinho, ou seja, criança que é usada para pegar o dinheiro e trocar e entregar as drogas, mas aos 14 anos ela falou, eu preciso ressignificar minha vida, e ela escolheu quem ela queria ser. Isso é assim, é um processo para poucos, mas ela, com essa rebeldia dela, com essa vontade de querer ser, ela acabou impactando positivamente a vida de muitas pessoas. Como é que você analisa esse contexto, Silvia? Porque no final a gente precisa vencer muita coisa ao nosso redor para conseguir ser quem nós queremos ser, ainda que estejamos aí, como insistentemente nós trazemos os programas, em processo de mudança, e como você bem colocou hoje no início, pode ser que aquilo que nós tínhamos há algum tempo atrás como uma referência para a nossa vida, de como nós queríamos ser, acabe perdendo totalmente o valor. Como é que você avalia esses contextos aí que eu te trouxe? Olha, Sara, tu falaste em coragem e obviamente que é preciso muita coragem para tomar decisões que depois, obviamente, que se revelam as melhores e as mais fáceis até para nós, mas que para dar o impulso e na maioria das vezes é isso que nos custa mais, custa mesmo em termos de energia, é dar o passo, é tomar a decisão, não é? É importante nós percebermos que se nós tivermos por exemplo, não só baixa autoestima, mas também não fizermos um esforço para termos mais autoconhecimento, para nos conhecermos a nós próprios e percebermos o que é mesmo nosso, o que é mesmo o nosso pensamento e o que é influenciado pelos outros, não é? E determinado pelos outros. A partir do momento que nós consigamos fazer isso, eu vou dar um exemplo, é quase como se ao longo da vida nós fôssemos desembaciando as nossas lentes, não é? Inicialmente nós vamos vendo o mundo pelas lentes dos nossos pais ou de quem nos educa, e depois, à medida que o tempo passa, é quase como se víssemos as coisas com mais clareza. Às vezes até dizemos mesmo, mas como é que eu não vi isto? Como é que eu não percebi determinada situação? Porque, obviamente, que essa situação aconteceu numa determinada circunstância, à luz de uma determinada maturidade que nós tínhamos, e é impossível, se nós não tivermos as ferramentas necessárias, conseguirmos ter a capacidade de análise e de resposta, se calhar melhor. Naquele momento foi ajustada, entretanto, deixou de o ser. E daí eu estar a dar este exemplo, é como se nós fôssemos mudando de lentes, sabes, quando nós vamos ao oftalmologista, eles vão-nos colocando lentes em que nós vamos vendo mais nítido, não é? E ao longo da nossa vida, à partida, se tudo correr bem, se nós também fizermos um esforço nesse sentido, do autoconhecimento, vai sendo assim, nós vamos vendo a vida com uns olhos também mais limpos e com umas lentes mais nítidas. E quando isso acontece, também nós permitimos a nós próprios perceber o que é melhor para nós. Depois, à medida também que o tempo passa, nós percebemos que é estarmos a mentir-nos a nós próprios, tomarmos decisões que vão ao encontro das outras pessoas só para que elas não nos rejeitem, porque se elas nos rejeitarem por aquilo que nós realmente somos, então se calhar não vale muito a pena elas estarem à nossa volta, não é? Porque elas, no fundo, gostam e aceitam uma pessoa que não somos nós, que é apenas um papel que nós estamos a representar para não sermos rejeitados. E isso não faz muito sentido. É difícil nós conseguirmos representar um papel que é aquele que é o mais, se calhar, o mais aceito pela sociedade uma vida inteira. É muito cansativo. Depois falaste aí também na questão das famílias. Claro que, e isto obviamente que está interligado,
Se houverem relações tóxicas, como existem muitas vezes, relações umbilicais, em que, por exemplo, uma mulher adulta, às vezes eu, até em terapia pergunto qual é o seu papel principal? É o de mãe, é o de filha, é o de esposa, é o de profissional? Porque existem mães que ainda têm o papel principal, o de filhas, porque dependem das suas próprias mães, que quando vão tomar alguma decisão não a tomam sem ter o aval das suas próprias mães, são adultas e mais do que adultas e continuam a viver sob o comando, por exemplo, das suas mães ou das suas sogras ou o que quer que seja. E, portanto, quando existem estas relações tão tóxicas, a pessoa é mais do que influenciada, é controlada e condicionada por alguém que isto tem sempre os dois lados da moeda, não é? As pessoas manipulam-nos quando nós permitimos que a pessoa nos manipule. Agora, claro que quando nós não ganhamos a estrutura necessária, quando não nos é alimentada essa condição, nós também sentimos mais fragilidade e mais dificuldade em termos então a tal coragem que tu falaste para tomar decisões que vão em encontro daquilo que nós queremos. E só aí é que nós conseguimos perceber, para voltar sempre ao nosso tema, perceber o que é que nós realmente queremos. E se aquilo continua a ser, porque como te disse agora mesmo, as decisões que nós tomamos, eu acho que muito dificilmente, e acabo por correr o risco de me repetir, é difícil nós nos arrependermos, seja do que for, porque na altura que nós tomamos as decisões, nós se as tomamos, é porque naquele momento achamos que eram as melhores para nós. Mesmo que, entretanto, deixem de fazer sentido, e às vezes é difícil até para os nossos familiares perceberem, mas mudaste outra vez de emprego, mudaste outra vez de namorado, mudaste outra vez de casa. Mas se para a pessoa faz sentido, se ela já não se sente confortável naquela situação, porque não? Porque aquilo se calhar era algo que fazia sentido há algum tempo atrás. Entretanto, deixou de fazer, não é? E corajosas realmente são as pessoas que têm a capacidade e a coragem de tomar essas decisões, mesmo sabendo que vão ser criticadas, que vão ser pressionadas, que lhes vão ser apontado o dedo. Não é nada fácil, não é? É um preço que lá está, que nem todas as pessoas conseguem pagar. Depois, só antes de te passar a palavra, depende também muito de como é que as pessoas estão a nível emocional e psicológico, não é? Porque se, por exemplo, as pessoas se sentirem muito cansadas, se estiverem com uma doença, por exemplo, se estiverem com a sua bateria em baixo, têm mais dificuldade em tomarem decisões que impliquem uma grande confrontação, um conflito, por exemplo, familiar ou social, não é? Porque não querem, não têm capacidade, não têm energia para lidar com isso e acabam por acatar às vezes algumas situações porque já estão tão frágeis que preferem não entrar nessas situações. Será? Bom, Silvia, você, como sempre, fantástica, né? Porque eu fiquei pensando enquanto você estava falando, e eu entendo que dá para resumir essa situação da seguinte maneira, né? Há algo dentro de nós que é, sei lá, vamos colocar como vocação, né? Porque é um termo que as pessoas conseguem entender fácil, mas há algo dentro de nós, interno, que sempre nos dá a direção de onde nós devemos ir. Mas aí nós temos todas essas pressões internas, que são as necessidades ou não de sermos aceitos, né? Essa necessidade de ocupar um lugar, pertencer e gerar equilíbrios nas relações de dar e receber, que nos impulsionam a abrir mão de quem nós somos. Por outro lado, você também tem todo um arcabouço de situações ao seu redor que te impulsionam a também abrir mão de quem você é para atender expectativas do que está ao seu redor. Então, você tem os conflitos internos, né? Do quanto eu tenho de coragem ou não, do quanto eu tenho de energia ou não, do quanto eu me preocupo em ser aceito ou não. E depois você tem toda essa pressão externa, né? Porque uma coisa que eu fiquei pensando ontem é exatamente isso. Não tem nenhum problema em você, como é que eu vou te dizer, se ver refletido em determinados papéis, tá? Para mim é uma coisa tranquila, tá tudo bem no sentido assim de
tem pessoas que realmente vão se identificar com determinados contextos. E elas vão estar plenas e felizes com aquilo. Por quê? Porque aquilo é um contexto que faz sentido para ela. Então, essa foi a pergunta que eu fiz ontem para uma das minhas amigas, né? Qual é o contexto que faz sentido para você? Então, para algumas, realmente, determinadas coisas fazem sentido, né? E não tem nenhum problema nisso. Mas você trouxe coisas aí que eu achei interessantes, que é assim, a importância de nós começarmos a mudar essas lentes. Porque vai chegar uma hora, para você conseguir definir quem você é, e isso também é um processo, né? Como nós temos um cantor aqui no Brasil, que todo mundo conhece bastante, que é o Raul Seixas, ele fala, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E nós somos uma metamorfose ambulante, né? Um dia desse eu estava até pensando como é que nós conseguimos nos definir como ser. Porque se você for parar para falar assim, tá, eu vou me definir no eu sou, né? Eu sou. O que você é? Aí você fala assim, eu sou tal coisa. Aí você fala, não. Eu deveria ser assim o tempo todo. Então, eu não sou tal coisa. Se você começar a tentar buscar as definições para esse eu sou, você vai ver que é a coisa mais difícil do mundo determinar quem você é. Ok, eu tenho essas manias de ficar filosofando bastante, você sabe disso. Então. Mas você colocou essa questão das lentes e você ir ajustando até que você se sinta confortável, que eu achei um negócio fantástico. Porque realmente, quais são as lentes que servem para você e que te permitem enxergar o mundo com clareza e que são os seus óculos, não os óculos de outra pessoa, são os seus óculos, né? E aí você também trouxe uma outra coisa que eu acho que acaba sendo, que poderia representar, na minha interpretação, essas lentes que nós vamos colocando. E quais são elas? Esses papéis. Eu achei fantástica a colocação que você fez e na sequência já falar dos papéis, porque ficou muito claro para mim. Né? Ok, eu vou colocando vários óculos, várias lentes, mas o que são esses óculos ou essas lentes? São os papéis. São os papéis. E não necessariamente os papéis que nós representamos, eles definem quem nós somos. Isso é um desafio muito grande, né, Silvia? Eu acho que você trouxe um tema hoje que... Como é que eu sei se eu sou? Eu sou hoje a pessoa que eu gostaria de ser? Talvez, mas será que amanhã eu vou acordar contente com essa pessoa que eu enxergo hoje, que eu sou? Aí assim, né? Eu não posso tirar a razão do Raulzito quando ele diz que nós somos uma metamorfose ambulante, porque eu acho que nós realmente, a cada minuto, nós não somos mais aquela. Eu não sou mais a mesma Sóira de um segundo atrás, né? Alguma coisa em mim já mudou. Né? Eu fiquei um pouco mais envelhecida, ainda que eu não perceba. Você falou alguma coisa que fez a minha cabeça ficar aqui pensando, né? Você tem essa capacidade, enfim. Mas eu resumiria a frase que você colocou hoje, Silvia, nesses dois pontos. Nós usamos lentes, e essas lentes são os papéis que nós escolhemos representar na sociedade. Mas até para que nós possamos ser felizes, nós temos que escolher ser quem nós somos representando esses papéis. Porque no final, por mais minha percepção, tá, Silvia? Por mais medo que isso possa gerar, no final isso acaba arrastando outras pessoas, porque você transfere, né, a autenticidade de quem você é. É muito fácil perceber quem finge ser alguma coisa, mas não importa quem você seja no mundo da Barbie, tá aproveitando o gancho, né? Você sabe que eu gosto de aproveitar as discussões do momento. O importante é que você seja alguém que realmente é. Não importa se você vai ser o sonhador, se você é o pé no chão, enfim. Mas aquilo tem que representar as tuas aspirações internas, né? Essas lentes que você ajusta e fala, é isso.
em qualquer um dos papéis que eu for representar, são com esses óculos que eu tenho que ir. É isso mesmo? Bom, tu falaste aí da autenticidade e se calhar a maioria das pessoas pode achar que realmente é esse o objetivo, é nós irmos realmente aprimorando as nossas lentes até sermos autênticos. A grande questão é que às vezes ao fazermos esse exercício é muito doloroso e não é à toa que algumas pessoas preferem continuar a ver a vida com umas lentes que nem sequer são as delas, não é? Que foram aquelas que lhes foram transmitidas por outras pessoas e que nós percebemos perfeitamente que não correspondem à realidade, à nossa realidade, se calhar à realidade em geral, mas é a realidade daquela pessoa, porque ela quer mesmo ver a vida com aquelas lentes, porque no fundo sabe que para ver a vida com uma maior nitidez precisa de se confrontar e precisa de lidar com algumas situações, não é? Precisa de se calhar de trabalhar traumas ou alguns problemas com os quais não quer realmente lidar e continua a viver desta forma. Agora, quem somos nós, quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Em psicologia, às vezes dá-se muito esta pergunta de a partir de quando é que nós precisamos de recorrer, por exemplo, a acompanhamento psicológico e para fazer a associação com isto, é sempre quando nós entramos em sofrimento. Eu até gostaria e acho que seria importante que fosse antes disso, não é? Quando nós nos começamos a questionar, porque ao fazer desenvolvimento pessoal nós evitamos, não é? De ter esse tal sofrimento, mas pelo menos quando começamos a estar em sofrimento emocional, claro que devemos ter acompanhamento. E acaba por ser isto. Se nós sabemos, algumas pessoas sabem de alguma forma que vão entrar em sofrimento se lidarem com aquelas situações e acabam por se manter em zonas que acham elas que são de conforto, que são aquelas que conhecem e evitam dar o tal salto que implica a coragem. E é isto que se passa, não é fácil ter que lidar com todas as coisas quando vamos imaginar. Volto outra vez àquela questão e posso-te dar outros exemplos de pessoas que são esventradas, são esvaídas de ferramentas de estrutura, de autoestima, são pessoas muito frágeis, a quem não lhes foi incutido a serem autónomas, tomarem decisões, serem corajosas, aventureiras. São pessoas fragilizadas, muitas vezes vulneráveis. Estamos a falar dessas pessoas. Como é que nós lhes podemos pedir para elas tomarem decisões que vão acarretar esta tal coragem? É muito difícil, não é? Quando as pessoas percebem, essas tais pessoas percebem que não vão ter estrutura que as apoie, que vão ter todas as pessoas à volta dela que a vão criticar. Não é fácil. Se nós pensarmos, por exemplo, eu não queria muito levar para esse tema, apesar de poder dar esse exemplo. Se pensarmos, por exemplo, numa vítima de violência doméstica que vai se fragilizando, vai ficando cada vez mais fraca e deixa-se ir até um ponto em que depois tem que tomar a decisão. E quando ela tem que tomar a decisão é quando ela está mais em baixo, é quando ela está com menos energia. Isto é muito difícil e para as pessoas que estão de fora perguntam, mas como é que se permite ficar naquela situação? Nem sequer é permitir, é não consegue sair daquela situação, que é uma coisa diferente, não é? Se estivermos a falar em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de autoconhecimento, acaba por ser a mesma coisa se nós passarmos um bocadinho mais para a generalidade. Nós vemos, por exemplo, que os países que menos educam os seus cidadãos, não é? Acabam por ter também pessoas que arriscam menos, que se aventuram menos, que tomam decisões menos diferentes, ao contrário dos outros países, em que estimulam as pessoas a trabalharem desde muito cedo, a tomarem as suas decisões, a estudarem, a terem conhecimento. Quanto mais informados nós formos, melhor são as nossas decisões, porque são realmente aquelas que são chamadas as decisões informadas. Nós podemos tomar decisões porque estamos condicionados, não é? Porque não sabemos que existe uma outra alternativa e depois podemos tomar decisões quando nós temos um leque de opções e nós percebemos qual é que é melhor para nós. Será? Eu vejo assim que existem momentos
e até por isso que, de certa forma, a gente já tem algum tempo de convivência e nós já passamos por essa fase, né, Silvia, de uma ter que apoiar a outra. Há momentos em que você realmente precisa dos teus amigos, precisa das pessoas que estão, por isso que é muito importante também saber quem são as pessoas que estão do teu lado ali, porque há momentos em que você não tem força e que você precisa de alguém que diga e fala, não, você não vai ficar em casa, eu vou te levar para sair, o que está acontecendo, sabe, assim, essa questão da rede, eu vou aproveitar até o gancho que você trouxe da violência feminina, e a masculina também, porque também tem homens que sofrem violência, né? Não são só as mulheres, mas qualquer pessoa que seja vítima de violência, ela realmente está num contexto de fragilidade tão grande que ela não consegue sair daquilo sozinha. Ou uma pessoa que está numa situação de dependência, enfim, né, de dependência química, enfim. Mas, de uma forma geral, eu acho que o que é importante para nós termos em mente, e aí isso já meio que caminhando para o final, Silvia, eu quero só deixar uma reflexão, porque nós vamos nos anulando a vida inteira para tentar se enquadrar em lugares que, se talvez nós fôssemos nós mesmos, nós estaríamos aí, digamos, quando você é adolescente, pelo menos aqui, né? A gente costumava dizer com a sua tribo, né? Então, às vezes você está ali tentando se adequar numa coisa que não tem a ver com você, né? Você tenta fazendo uma analogia com os adolescentes também, né? Quando nós éramos ali adolescentes, você tem as várias turminhas, o pessoal que gosta do punk, o pessoal que gosta do rock, o pessoal que gosta do axé, enfim, né? E às vezes você está ali numa turminha que não tem nada a ver com você. Você está ali ouvindo axé, mas o que você gosta mesmo é do rock. Então, ao invés de você ficar ali se martirizando com algo que você não gosta para tentar se enquadrar, talvez é importante você reconhecer que você gosta de rock e ir para a sua turminha ali do rock, né? Sendo uma analogia muito, muito simplória, obviamente. Mas um outro ponto que eu queria deixar de reflexão também é assim, né? Eu tenho um primo que faleceu com 35 anos. Né? Eu já comentei com você que eu tenho algumas histórias de lutos aí, de pessoas da minha família, ou mesmo de amigos queridos que eu perdi. Meu primo, quando o pai dele faleceu, ele tinha 16 anos, meu primo começou a ter problemas de pressão alta, o susto foi tão forte para ele, que ele começou a ter problemas de pressão alta aos 16 anos por conta da morte do meu tio. E ele faleceu aos 35 anos, né? Exatamente por conta desses problemas de pressão alta, ele teve um descompasso e faleceu. E aí, aquele dia, olhando meu primo, tão jovem, tão fantástico, um ser humano tão incrível ali, né? Tão novinho, com aquela pele sem uma ruga, tanta coisa ainda para ele viver. Olhando aquilo, eu falei, gente, e agora? O que sobrou para o meu primo, né? Vai para debaixo da terra, nós vamos chorar, mas no final, vida que segue. Né? E meu primo viveu tão pouco tempo, 35 anos, e morreu assim tão de repente. Isso começou a me fazer refletir, né? A vida é tão curta, se nós vivermos muito tempo, nós vamos viver 100 anos, se vivermos, né? 100 anos. Será que vale a pena, nesse tão curto espaço de tempo que nós temos aqui, ficar tentando não ser quem nós sentimos que devemos ser, para depois ir para debaixo da terra, as pessoas vão sofrer, mas você vai ser enterrado, vai ficar ali apodrecendo e as pessoas seguiram a sua vida. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, tão novo, como outros amigos que eu perdi novos também. E acho que eu queria deixar essa reflexão, sabe, Silvia? Acho que essa é uma. Sabe que esse ponto de luta é uma coisa que normalmente eu sempre costumo trazer, e não vai me levar para conversas em mente para falar sobre isso, porque eu não vou tomar uma bronca. Mas o fato é esse, né? Que vale a pena nós sacrificarmos tanto quem nós somos para morrer de repente, não ter vivido nada do que nós deveríamos ter vivido?
Bom, a vida é uma dança difícil de equilíbrio, não é? Em que nós temos, por um lado, aquilo que é suposto e, por outro, a nossa verdade, que supostamente é aquilo que nos deixa bem com a nossa consciência. E eu acho que é esse equilíbrio que nós precisamos para também viver bem. Eu acredito que não é à toa que as coisas menos boas nos acontecem. Nós temos tendencialmente, até porque precisamos que assim seja, tendemos a viver de uma forma automática, não é? A ter rotinas e que as coisas se repitam de alguma forma para nós não nos esquecermos de nada e para cumprirmos todas as exigências que a sociedade nos impõe, então acabamos por fazer as coisas de uma forma tão automatizada que acabamos por nos esquecer de nós e por não nos apercebermos, lá está, se estamos a ir no caminho que nós queríamos e a ir de encontro à pessoa que nós queríamos e se estamos realmente orgulhosos daquilo que estamos a ser e da pessoa que realmente nós somos. E quando acontece alguma coisa de muito mal, e tu falaste aí da morte, essa então abala-nos imenso, e cada vez que morre alguém, principalmente que nos é próximo, ou então que é muito jovem, nós pensamos sempre: caramba, a partir de agora eu vou me divertir, eu vou viver, eu vou usufruir, eu vou levar a vida de uma outra forma. Depois aquilo dura 2 dias e nós voltamos outra vez ao nosso automático e às nossas obrigações, não é? E acaba por ser sempre assim. Daí eu achar que é tão importante nós vivermos um bocadinho mais em consciência, menos em automático. Mas lá está a parte consciente, que é aquela em que nós fazemos reflexões frequentes, não precisa de ser a toda a hora, não é? Porque senão começamos a ser obsessivos, mas essas reflexões que devem acontecer de vez em quando servem precisamente para nós irmos fazendo pontos de situação, para irmos ajustando o nosso trilho, para percebermos se é por ali o caminho, se realmente aquela decisão foi mesmo nossa ou foi porque nós ouvimos alguém dizer e pareceu-nos bem, não é? E achámos que se calhar podíamos fazer igual e se é aquilo que nós queremos para nós. Ainda só, mesmo para terminar, queria apelar aos pais para que percebam de uma vez por todas a importância que tem no futuro dos filhos. Há muitas pessoas que continuam a dizer que ai, vou ter um bebê. As pessoas não vão ter um bebê, as pessoas vão ter um filho para o resto da vida, porque o bebê rapidamente deixa de ser bebê, passa a ser criança, passa a ser adolescente, passa a ser adulto e é da nossa responsabilidade para toda a vida e aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, a educação que nós damos, o amor que nós damos, a autoestima que lhes passamos, é aquilo que depois vai definir as suas realizações, as suas decisões e a sua felicidade. E, portanto, pensem nisso, passem mais tempo com eles, menos tempo ao lado deles, às vezes cada um com o seu telemóvel, sem conversarem, sem interagirem, sem falarem, sem conhecerem os seus filhos, para perceberem neste caso em concreto, e mesmo só para finalizar, não só eles próprios se são a pessoa que querem ser, mas o que é que os filhos são e se realmente os seus filhos também são aquilo que gostariam de ser. Eu vou aproveitar para me despedir com um beijinho enorme. Obrigada, Soira, por estar uma vez mais comigo e obrigada a todos os que nos assistiram e que hoje, uma vez mais, foram muitos. Obrigada pelas mensagens e para a semana cá estamos novamente. Já agora, vou só deixar aqui esta abertura e sugerir, ou pedir, ao contrário, sugestões para o tema da próxima semana. E um beijinho muito grande. Boa noite a todos. Eu só acho que vale a pena ficar com essa pergunta que a doutora Silvia trouxe hoje, né? Mesmo que no vídeo de treininho dela, que ficou fantástico, mas assim, és a pessoa que queres ser? E isso que ela trouxe dos pais também é fenomenal, né? Você está deixando os seus filhos ser a pessoa que eles têm que ser? Porque os pais também projetam nos filhos as suas próprias realizações, sem parar para avaliar se os sonhos deles são os mesmos sonhos que dos filhos. Às vezes os filhos fazem alguma coisa só para realizar os sonhos dos pais, mas eles, acima de qualquer coisa, eu acredito que cada um de nós nasceu com um propósito para essa vida, e quando qualquer um de nós tenta impor ao outro aquilo que pensa, a sua vida, controlar,
eu acho que nós estamos fazendo uma coisa que é violenta até contra a lei do universo, não é? Que é livre, né? Tudo que nós olharmos no universo é livre, a energia é livre, tudo é livre. E então essa questão das projeções que a Silvia trouxe, eu achei que é extremamente importante, que os pais também tomem cuidado, né? E para finalizar, eu queria deixar uma palavra que a Silvia sempre traz, e que sexta-feira, quando eu estava ouvindo a história dessa menina que eu comentei, que ela aos 14 anos deu um giro na vida dela, saiu daquele ambiente onde ela estava, eu lembrei muito da Silvia quando ela começou a falar aquilo, e eu falei, gente, ela fez aquilo que a Silvia sempre fala em todos os programas, direto ou indiretamente. Ela ressignificou a vida dela. Então, eu quero encerrar também deixando os meus beijos, o meu agradecimento, Silvia, todo especial a você, que é extraordinária, capta até as minhas elucubrações por essa pergunta tão filosófica que você trouxe hoje. Eu tenho certeza que nós vamos ficar martelando com essa pergunta há muito tempo. Agora vocês estão sentindo na pele o que ela faz, né? Ela deixa a perguntinha e vai embora, e nós ficamos depois repensando, até conseguir puxar as informações com ela. Então, pessoal, perguntem para a doutora Silvia aí as reflexões que vocês tiverem. Eu acho que é importante trocar essas informações com ela, aproveitar essa disponibilidade que ela tem, e ressignifiquem, porque a vida é muito curta, nós não sabemos quando vai ser a nossa hora, e é importante entender quem é que nós somos antes de sair desse mundo. Então, um beijo para todos, boa noite, e como a Silvia diz, para a semana, nos vemos. Um beijo. Você que desliga aí.